e eu gostaria de receber aqui o deputado federal Júlio Arcoverde, do Partido Progressistas. Ele também que é presidente da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. É quem coordena o dinheiro que vai para todo o Brasil. Deputado, seja muito bem-vindo ao Grande Jornal. Muito obrigado, estou à disposição de vocês e parabenizar aqui o Lupa 1 pela grande audiência. Pronto, estamos também conectados diretamente de uma cidade que eu acho que o senhor não conhece muito bem, Brasília. Sim. Com Fernanda Duarte. Deputado estava falando aqui que ele nem é lá conhece e cá. Brasília, nem conhece Fernanda muito bem, né, deputado? É verdade. Tá aí. Deputado, eu gostaria de começar, apesar de o senhor ser político, mas eu gostaria de começar com o senhor perguntando, e eu lhe digo logo, a pergunta é difícil. Uma pergunta muito difícil. Está preparado? Na hora. E o River? Vamos. O River conseguiu acabar uma parte do meu carnaval, né? Eu até agora não me recuperei. Só para lembrar, o deputado Júlio Arcoverde é vice-presidente do River, do time aqui do Piauí. A gente começou esse trabalho no River. Não foi exitoso, porque realmente nós pegamos um clube totalmente sem estrutura, com pouco tempo de trabalho para contratação. Quando a gente já assumiu, já foi no mês de dezembro, a gente teve dificuldade nessas contratações, porque os jogadores que vêm querem ter calendário. E o futebol do Piauí não tinha calendário, o River não tinha calendário. Então a gente pegou alguns que já estavam sendo descartados por outros times. Isso eu não tiro a culpa da diretoria, não tiro a culpa nossa. Mas o River é muito grande, com sua torcida. E eu tenho certeza que a gente vai jogar a segunda divisão, vai se classificar e vai voltar para a primeira divisão, principalmente com a força da torcida do River. Você citar só um exemplo, o Alto jogou com Fortaleza, que é um time de Série A, e jogou com o River. O jogo que teve mais renda foi o jogo com o River, e não com o Fortaleza. Isso mostra a grandiosidade que a gente teve, e teve muito, não é que eu assuma a culpa da diretoria, assuma a culpa por não ter esse êxito no campeonato, mas também fomos muito prejudicados, e isso eu estou reclamando muito do presidente da federação. Eu acho que tem que ter uma renovação nos quadros de árbitros da Federação do Piauí, mais cursos, mais treinamentos, para que outros clubes não sejam prejudicados, como o River foi esse ano. Deputado, a situação atual do River, ela é qual? Ele está na segunda divisão do Campeonato Piauiense. Foi rebaixado agora, vamos participar da segunda divisão, vamos fazer o planejamento. A gente tem que aprender com a dor, e a partir de ontem mesmo a gente já se reuniu, já estamos fazendo um grande projeto de reformulação de toda a estrutura do clube, inclusive procurando parceiros para que a gente possa fazer um misto de SAF e concessão do clube, para que a gente possa arrecadar fundos para investir, principalmente agora nas divisões de base, uma coisa que o clube nunca teve, e nenhum clube consegue ser grande sem investir em suas divisões de base. Alugamos aqui próximo o Resenha já, onde vai funcionar na Barão. Na Barão, tem uma estrutura muito grande de campos de futebol, vai funcionar as escolinhas sub-11, sub-17 e sub-15 do River, para que a gente possa dar uma estrutura melhor de qualidade a esses garotos na sua formação. E, deputado, assim, ainda continuando no assunto esporte, é importante para o Estado. Por exemplo, o Ceará, ele tem 2 times na Série A, que é o Ceará e o Fortaleza. Isso traz turismo, isso traz recursos, movimenta a economia local. Claro, eu sempre costumo dizer que o futebol do Piauí só vai voltar a ser forte quando tiver River e Flamengo forte. Eu gosto de citar um exemplo. Em 1977, teve 3 jogos. 1977, entenda. Muitos de vocês não eram nascidos. Em 1977, teve 3 jogos do Campeonato Piauiense. O primeiro jogo, um domingo, o River ganhou de 1-0. O segundo jogo, o Flamengo do Piauí ganhou por 2-1. E o terceiro jogo, o River ganhou por 3-2, gol do Nivaldo. A quantidade de público do Albertão foi 44 mil pessoas. E naquela época, a cidade de Terezinha tinha 375 mil habitantes. Então, mais de 10% da cidade estava no estádio. Estava no estádio acompanhando o time local. Os 2 times locais de uma outra torcida. Então, isso mostra a regressão do futebol do Piauí nesses últimos anos. E para o futebol do Piauí crescer, tem que ter 2 times de torcida, que são 2 times da capital. Infelizmente, os 2 estão na segunda divisão. E eu acredito que a gente vai, nessa segunda divisão,
com a participação do River e do Flamengo, vai bater o recorde de público do campeonato atual da primeira divisão. Então o torcedor riverino pode ficar confiante que está sob nova administração e o time vai decolar. Vamos fazer um grande time e temos essa responsabilidade com a grande torcida do River. Abalou a todos nós, não só o torcedor, mas todos nós da diretoria estamos passando momentos muito difíceis. De sábado para cá foram momentos de muito sofrimento, de muito questionamento e de muita explicação, mas a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, pode ter certeza que é da dor que a gente se fortalece para fazer um grande time. Pronto, então vamos tirar... Deputado, eu queria aproveitar, já que o Wagner puxou esse mote do esporte, né? Tivemos um probleminha no sinal da Fernanda, mas já ela vai reconectar. Agora, deputado, já temos Fernanda disponível aqui no sinal? Está testando ainda, né? Então eu vou continuar aqui com o deputado. Deputado, saindo agora de um assunto difícil, complexo, que é o esporte, que é o futebol, indo agora para um assunto mais simples, que é a política. E aí, o orçamento de 2025, que era para ter sido votado em 2024, vai finalmente sair esse ano? Com certeza. Nós temos um prazo até a última semana do mês de março, dia 25, para votar. Eu já alinhei com o relator, o senador Coronel, que a partir do dia 11, na reunião de líderes, e logo depois vai ser lido o relatório. No momento que é lido o relatório, a gente vai abre automaticamente prazo para as emendas e os destaques, e esse prazo será em torno de 4 a 5 dias. E no dia 17, na terça-feira seguinte, a gente já quer votar o relatório. Deputado, as pessoas que estão em casa, às vezes não entendem muito bem ou não compreendem a dimensão do que é o orçamento. O senhor poderia explicar mais ou menos o que ocorreu para esse orçamento ter demorado tanto? Porque nós temos nossos orçamentos dentro de casa. Né? Antes de começar o mês, a gente sabe, no final do mês vou receber meu salário, vou gastar tanto aqui para aluguel, tanto para gasolina, tanto para alimentação. No Brasil, o país é da mesma forma. Só que isso demorou a ocorrer, que era para ter ocorrido em novembro ou dezembro. Ele pode ocorrer a partir de final de outubro. A partir de outubro. Mas nunca aconteceu a votação antes de dezembro. Exato. O que foi que ocorreu, deputado? Aconteceu 2 fatores. Primeiro, a intervenção do Supremo em relação às emendas parlamentares. Isso criou uma instabilidade muito grande em relação até como os deputados iriam fazer os questionamentos das suas emendas e seus destaques. Você lembra que isso vem desenrolando até a semana passada. Sim. Então eu não poderia nunca votar um orçamento com uma insegurança jurídica até que fosse decidida essa questão. Mas é bom ressaltar que a gente não votando o orçamento até dezembro, a gente autorizou o governo a gastar 1/12 com suas despesas contínuas. O governo não deixou de pagar suas despesas. O país não parou. O país não parou. Como está pagando no mês de janeiro, como está pagando no mês de fevereiro. A lei dá esta condição do governo, enquanto não votar o orçamento, usar 1/12 para despesas contínuas. Ele não pode usar esse dinheiro para fazer investimento, pagar emendas e outras coisas. Mas sempre permite que o Estado continue funcionando, pagando funcionário, pagando seus custeios dos ministérios, e não impediu que o governo funcionasse. A Fernanda, agora estamos com o sinal restabelecido. Por favor, Fernanda. Deputado, como o senhor falou, houve todo um processo, principalmente em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou atrapalhando a votação desse orçamento. Mas também existem aqueles acordos que acontecem dentro da Comissão Mista de Orçamento em relação às emendas, como é que cada deputado da comissão se posiciona, como é que foi essa relação com os deputados, como é que foram essas reuniões, esses acordos. Eu acompanho aqui o senhor em Brasília e tinha dias que o senhor não tinha tempo de comer, justamente porque precisava ouvir cada parlamentar, cada estado, entender a realidade desses estados. Como é que foi todo esse processo para o fechamento desse orçamento e agora, nessa reta final para a votação, como é que está sendo todo esse trâmite, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal? Pronto, a gente estava de recesso, né, por conta do Carnaval, mas depois da decisão do Supremo, dia 27, a gente tem tido contato telefônico com o relator,
com líderes setoriais da Comissão de Orçamento, alinhando como é que vai ser essas discussões, como é que vai ser esse agendamento. Eu acredito que afunilou para que dia 17 a gente possa votar. Além disso, teve, Fernando, você acompanhou muito, a questão do Rio Grande do Sul. A comissão trabalhou muito, quase que 80%, por conta da catástrofe do Rio Grande do Sul, aprovando medidas provisórias, PLN de última hora, para que a gente pudesse condições o governo, dar condições ao governo, dar condições àquela população, o estado do Rio Grande do Sul, naquele momento de maior catástrofe que aconteceu. Então, tudo isso fez com que a gente pudesse ter um atraso. Além do que eu disse, essa decisão do ministro Flávio Dino, que criou uma instabilidade jurídica dentro da CMO. Nós estávamos travados, nós não poderíamos votar nada em relação a dezembro, porque só foi resolvido agora dia 27. Então, agora que nós temos... Após decisão do ministro. Após encontro do ministro com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e as consultorias do Congresso e do Supremo chegaram ao entendimento como é que seriam feitas as questões das emendas em relação a este ano e principalmente ao ano anterior. Deputado, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi o seguinte: realmente eu acompanhei, né? Houve todo um trabalho da Comissão Mista de Orçamento para conseguir aprovar PLNs para liberar recursos para o Rio Grande do Sul para ajudar o governo. E esse mesmo governo foi o que reclamou agora, nesse início de ano, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que a comissão atrasou os trabalhos e a votação do orçamento, que atrapalhou o governo. Como é que o senhor viu essa declaração? Como é que o senhor entendeu aí esse posicionamento do ministro, que vem enfrentando alguns problemas relacionados à economia e faz essa declaração em relação ao Congresso Nacional? Olha, primeiro é o seguinte, o ministro sabe, e o líder do governo do Congresso, senador Randolph, o líder do governo na Câmara, Carlos Zarattini, do PT, sabe o esforço que o deputado Júlio fez. Eu fiz uma paralisação, eu suspendi, você sabe disso, Fernanda, a reunião da Comissão de Orçamento, esperando até o último dia o governo chegar a um acordo. O que é suspender? Eu suspendi com um quórum elevado, para manter o quórum, justamente para, a qualquer momento que o governo conseguisse um consenso para votar o orçamento, nós teríamos o quórum suficiente para votar. Eu deixei pela primeira vez na história e consegui, com uma certa articulação junto com o líder, o quórum se manteve, a sessão da CMO se manteve suspensa por 2 meses. Eu esperei até a sexta-feira que perdeu o ano legislativo. E o ministro Haddad é um dos grandes beneficiados com essa paralisação da CMO, porque ele deixa de gastar, ele só arrecada. Então, se tem uma pessoa feliz em relação a isso aí, esse atraso da CMO, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque ele não está gastando, ele está só arrecadando. Ele só gasta com as despesas contínuas no mês. Ele disse que não podia pagar o plano safra por conta da não votação da CMO. E eu disse, olha, eu não sou um expert de economia, mas se ele editar uma medida provisória, ele já pode automaticamente pagar o plano safra. E assim ele fez 5 dias depois. Então não houve impedimento nenhum. Houve querer jogar um pouco uma plateia, jogar em cima do Congresso a paralisação que o governo estava. Tá certo. Olha, estamos recebendo agora também na nossa bancada nosso amigo e colega que nos acompanha todos os dias, Júnior Santos. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Wagner Albuquerque. Boa tarde, Fernando Duarte, está lá de Brasília. Toda a nossa audiência, todo mundo que acompanha. Estava na rua, na Assembleia Legislativa, coletando conteúdo. Cheguei aqui para a entrevista, Wagner. Pronto, em breve o Júnior vai trazer mais informações aí dos bastidores dos acontecimentos aqui na política do Piauí. Júnior, por favor. Eu queria só perguntar, deputado, em relação à situação atual do governo. O governo enfrenta um dos, talvez, seus piores momentos em relação à aprovação. Aí, segundo os dados recentes,
principalmente em estados do Nordeste, onde não era esperado, na verdade, um índice tão grande de desaprovação, aí a aprovação do governo derreteu. Como é que os deputados de oposição estão vendo isso? E como é que o senhor vê aquela fala do senador Ciro de que o progressistas tem que desembarcar do governo? O senhor acha que é baseado nisso também? Eu acredito que o progressista, que a Fernanda que me acompanha em Brasília, não devia nem ter embarcado. Eu sou da corrente que foi um erro a gente ter ido para o governo. Houve uma divisão muito grande do partido. Eu fui da ala contrária à participação do partido, até pelo tamanho do ministério. O partido, se fosse para ir para o governo, teria que ser para um ministério maior, um ministério grandioso, como o nosso partido é grande lá na Câmara. O governo, em relação ao governo, eu acho que o governo está se fechando dentro do Palácio. A gente esperava que, com a saída do ministro Padilha, mal ou bem, ele conversava com os deputados, ele tinha uma conversa alinhada ainda com os deputados e conversava muito comigo em relação à CMO. A saída dele para o Ministério da Saúde foi, na minha opinião, foi acertada. O presidente Lula, pela primeira vez, acertou. Da Nízia Trindade. Era uma técnica, não tinha uma convivência política. Não tinha um diálogo com vocês lá na Câmara? Muito pouco. O Padilha é uma pessoa de maior diálogo, é um político. Vai estar numa área que ele conhece, que é o Ministério da Saúde, já foi lá do Ministério. Ele é médico também, né? E a gente pensou que isso ia abrir um gol para o governo, mas aí automaticamente, 2 dias depois, o governo fez um gol contra, levando para o lugar do Padilha a ministra Gleice, que não tem uma convivência muito pacífica dentro da Câmara. Eu não sei como é que o governo consegue colocar uma ministra que é contra a política econômica do próprio governo, do ministro Haddad, particular a aprovação dessa ministra econômica para aprovar essas questões econômicas dentro da Câmara. É um samba do crioulo doido. Você vai botar uma pessoa para trabalhar que é contra o que o ministro pensa. E ela vai trabalhar na Câmara para aprovar uma coisa que ela é contra, mas porque o ministro é favorável, então ficou meio Nos bastidores, a Gleice tem uma certa rixa com o Fernando Haddad? Ela publicamente já disse que é totalmente contra a política econômica do Fernando Haddad. E aí é complicado a avaliação, né? Porque como é que ela vai ser ali das relações institucionais que vai ter que articular esse orçamento se ela própria é contra? É contra a política econômica. Eu vou defender uma coisa que eu não acredito. Fica meio difícil, né? Verdade. Agora, com a entrada do Boulos também no Palácio, eu acredito que o presidente está se fechando, não quer abrir sua base do Congresso. O que a gente esperava? Que para a saída do Padilha, iria uma pessoa para a CRE, para o SRI, com um bom trânsito na Câmara, no Senado, que pudesse abrir uma base de diálogo e até uma postura para uma futura candidatura do presidente Lula. Todas as atitudes que eu estou vendo do presidente até agora é a atitude que ele não quer mais ser candidato, ele quer encerrar o governo como começou, líder de esquerda, trabalhando só por sindicatos e ONGs e movimentos sindicais. Deputado, o senhor falou algo na sua palavra passada, que o ministro do Supremo, Flávio Dino, ele embarreirou, deu uma pausa, segurou ali o orçamento. E isso, o maior beneficiado foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou o governo federal. O senhor acha que essa atitude do ministro Flávio Dino foi mais uma atitude política tentando ajudar o governo federal? Não, eu não acredito não. Até no começo a gente pensava. Mas ele foi fazer, na minha opinião, ele fez fazer um ordenamento do que se faz necessário dentro dessa questão das emendas. O que ele pediu, 90% era feito já. Transparência, a gente sabe de onde é que vem as emendas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Essa história de ninguém sabe quem é o parlamentar que botou. Qual é a graça de eu mandar um dinheiro para uma cidade e não dizer para o morador da cidade que foi eu que mandei o recurso? Eu vou querer segredo com as pessoas lá. Eu vou querer segredo pessoal. O que o mais político é divulgar, né? O político gosta mais na vida de dizer que levou uma ambulância, levou um estádio. É o nome na plaquinha lá. O nome na plaquinha. Eu só tá nas minhas redes sociais que liberei 500 mil para Amarante, para Floriano, para dizer. Para quê? Existe melhor transparência do que essa? Outra coisa, rastreabilidade se dá. A maioria das emendas, 80% das emendas, tirando só as emendas especiais, são obrigadas a ir através da Caixa Econômica, ou da Codevasf, ou do Denox.
Então, ela é monitorada. Apenas se o ministro quis fazer um regramento. E eu acredito que esse regramento vai ser a tão falada emendas especiais, que simbolizam como emenda PIX, ela precisa ser cadastrada no Ministério. Apenas ele pedir um plano de trabalho, que já tem um plano de trabalho e agora vai ser mandado pelo prefeito para a emenda ser liberada. São coisas simples que não criam nenhum problema em relação a nós parlamentares. A gente quer destravar as emendas, principalmente a do ano passado, porque tem muitas obras que o construtor já fez 70%, 80% da obra e não foi pago. Então, está criando um desemprego, está criando uma crise econômica, no momento que o país está passando pelo pior momento de recessão, e a gente quer votar logo o orçamento por conta da questão da saúde. Nós já estamos no mês de março e tem municípios brasileiros que estão custeando 3 meses de saúde. E a saúde começa pela saúde, a crise começa pela saúde. Porque nem todos os municípios têm recursos suficientes guardados para bancar esses 3 meses da saúde. As emendas PIX começaram no governo Jair Bolsonaro. Foi uma maneira. Eu sou favorável totalmente à emenda PIX. Vou lhe explicar por quê. Porque eu costumo dizer que a emenda PIX ela entra direto na veia. Ela não passa pela Caixa Econômica, nem pela Codevasf. Por quê? Porque a Caixa não é culpando a Caixa Econômica. A Caixa Econômica não tem técnicos suficientes para analisar essa quantidade de emendas que são colocadas pela Câmara e pelo Senado para aprovação rápida. Em média, uma aprovação de uma emenda, de um calçamento ou de um asfalto na Caixa Econômica é 1 ano e 6 meses. Um calçamento? Passa 1 ano e 6 meses para ser aprovado. Né? Porque a Caixa Econômica não tem técnico suficiente para aprovar a licitação, para analisar, para aprovar, para liberar. Então a Caixa tem um dinheiro muito grande guardado, mas não tem técnicos suficientes para poder fazer a liberação. A emenda PIX, ela é a emenda que cai direto da prefeitura e o prefeito basta fazer a licitação e aquela emenda é executada. Tanto na área de saúde, para a compra de equipamentos ou medicamentos, como na área de infraestrutura. O prefeito quer fazer, o prefeito meu, vou dar um exemplo aqui, queria fazer um mercado. O mercado custava R$1 milhão, ele conseguiu 400 mil com o senador Ciro, 300 mil com o deputado Júlio e 300 mil com o senador Marcelo Castro. Então esse dinheiro chegou, em menos de 1 ano, e fez o mercado. É uma coisa mais rápida. Eu costumo dizer que a emenda especial é uma emenda desburocratizada. É para fazer com que o dinheiro chegue mais rápido. E a gente tem que acabar com essa história, quem é contra a emenda são os estados do Sul, do Sudeste, que já tem uma condição financeira automática. Tem uma infraestrutura melhor, né? A emenda, ela beneficia, são os municípios pequenos, são os estados, principalmente do Norte, do Nordeste, que sofrem preconceito da grande mídia. Olha, quando falam nessas grandes televisões sobre emenda, a impressão que dá para o eleitor, o ouvinte, é que o deputado pega a emenda, bota no bolso e distribui conforme quer. Eles não dão uma visão de como funciona o sistema. Ele acha que emenda PIX é para o deputado. É para o deputado comprar uma casa, um carro, eles não entendem isso. E os municípios pequenos, municípios 0,6, 0,8, 1,0, dependem exclusivamente dessas emendas parlamentares. Fernanda Duarte, você tem mais alguma pergunta para o nosso querido deputado? Tenho sim, mas antes disso eu quero fazer uma observação, né? Porque o deputado falou aí que o pessoal tem uma visão em relação às emendas especiais e tal. E tem uma outra questão que a gente também precisa desmistificar. O deputado sabe que eu acompanho aqui a agenda, né, dele e dos outros parlamentares. É daquela coisa de que o deputado não trabalha. O deputado trabalha muito, porque a gente aqui em Brasília é intenso, né, deputado? Então a correria aqui é muito grande, então às vezes o pessoal tem esse mito de que a coisa só funciona na quarta-feira, mas a gente sabe que a agenda aí é bem intensa. Eu sei disso porque eu acompanho de perto. Agora, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre política, né? O senhor falou ainda há pouco sobre essa questão do presidente Lula, que tem trabalhado aí só em prol do nome dele. 2026 está chegando.
Por um lado, a gente sempre comenta aqui que, por um lado, a gente tem o presidente Lula que tem trabalhado em prol do nome dele, mas tem feito articulações dentro do governo que tem feito com que a sua popularidade caia cada vez mais. Por outro lado, a gente tem na oposição nomes como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, como do governador Tarcísio de Freitas, agora aparece também o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e outros nomes, como da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dos filhos do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo toda essa movimentação para 2026? Há também a questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de que ele tente reverter esse quadro, ou ele pode indicar alguém que pode substituí-lo e, com isso, concorrer às eleições do ano que vem. Como é que o progressista está acompanhando e está se posicionando em relação a isso? Primeiro, eu acredito que a eleição municipal deu um recado. Ela mostrou claramente que ela é contra o extremista. Extremismo de direita e o extremismo de esquerda. Ganhou o equilíbrio, ganhou o centro. E todos esses nomes que você falou são nomes de centro, uns de centro-direita, outros só de centro. E eu acho que nós, como oposição, temos que... A gente discute muito isso com o presidente Ciro, com o presidente da União Brasil, o Rueda. A gente tem que ter o equilíbrio necessário para saber quem é o melhor candidato. Nós temos uma oportunidade única de conseguir ir para uma eleição com o presidente Lula muito desgastado. Eu aqui não vejo mais a volta do crescimento de popularidade do presidente Lula, porque afetou principalmente o seu eleitorado, afetou quem votou no Lula. A inflação consumiu a economia, consumiu o bolso dos eleitores do presidente Lula. O que a grande mídia colocou um mês atrás, há 15 dias eu recebi uma pesquisa da Paraná Pesquisa aqui no Piauí, e que mostrava que o presidente Lula teve 77% das intenções de voto aqui, e hoje só teria 52%. E tem regiões como a planície litorânea, lá que a aprovação do presidente Lula e a reprovação estão empatados tecnicamente. Você imagina isso no Piauí. Depois recebi uma no Maranhão, outra da Bahia. Então, dissolveu a base que o presidente tinha aqui. Então, nós temos que ter a responsabilidade de ter um governador, um presidente responsável, de equilíbrio, de centro, como o Ratinho, como o Caiado, como o Zema, como o Tarcísio. Nós temos várias opções. Nós temos a senadora Tereza Cristina, que poderia ser o que representa o agro, a produção, que poderia ser uma mulher, que poderia ser uma grande candidata a vice-presidente ou a presidente da República. Então, se a gente tiver juízo, equilíbrio, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, a gente consegue ter um grande chapa para presidente. Eu acho hoje que o ministro Tarcísio, o governador Tarcísio, ele é imbatível. Se colocar o governador de São Paulo quiser sair e ser candidato, ele é imbatível. Até porque o trabalho de São Paulo recebe brasileiros de todos os estados, principalmente do norte e do nordeste. E esses nordestinos do norte que moram em São Paulo estão ligando, estão dizendo para os seus familiares aqui como está sendo o governo do Tarcísio. Então, isso cria uma caixa de ressonância muito grande. Tarcísio leva vantagem nisso aí, em relação ao Ratinho, ao Caiado e aos outros. Porque São Paulo é uma locomotiva. E se lá tem um tambor de ressonância chegando, principalmente do nordestino que mora lá, a tendência é que ele cresça. Você acha que o Tarcísio leva vantagem frente a parentes de Bolsonaro, como Michele ou o filho Eduardo Bolsonaro, por exemplo? Hoje eles estão praticamente empatados, né? Mas esse tambor de ressonância da positividade do governo do Tarcísio em São Paulo vai dar uma grande chance dele levar ainda mais os índices. Deputado, o jornal Estado de São Paulo publicou hoje que os deputados ligados ao governo, da base do governo, têm a esperança de que a escala 6x1, aquele projeto da escala 6x1, seja responsável pela reversão dessa desaprovação do presidente, que eu acho até que
o presidente está em apuro se precisar confiar na escala 6x1. O que é que o senhor acha dessa pauta? É possível que ela vá à frente, que seja dialogado de forma séria? Como é que isso está sendo visto aí pelos deputados da oposição? E além dessa escala 6x1, ainda tem também uma expectativa do governo de fazer investimentos com liberações como agora do FGTS, né? O senhor que comanda a comissão de orçamento, ainda há essa esperança por parte do governo. Você acha que esses dois temas têm influência? Essa liberação do FGTS, até o presidente do Banco Central é contra. Vai criar uma inflação fora de controle. O presidente sabe disso. E sabe que o presidente do Banco Central é contra. Vão liberar porque acham que os pensadores que isso pode dar uma melhoria de popularidade para o presidente. E vai criar um clima inflacionário muito grande. A perspectiva da economia fora aí para o Brasil não são muito boas, né? E a outra é escala 6x1. A escala 6x1, como é que nós vamos fazer uma escala se o país está em recessão, gente? Isso não existe. Menos trabalho. Menos trabalho, quando a gente está precisando trabalhar mais para tirar o país da recessão, gerar mais emprego e renda. Isso não existe. Eu, particularmente, acho que não é o momento. O momento dessa discutir isso aí é quando a gente diminuir a inflação, diminuir a taxa Selic, começar a gerar emprego, começar a melhorar a condição de compra do trabalhador, aí nós poderíamos começar a discutir isso. Deputado, tanto o projeto da escala 6x1, que é da Érica Hilton, né, do PSOL, deputada do PSOL, como da liberação do FGTS, são medidas populistas. Claro, não pensa na economia, no futuro do país. Mas, por exemplo, a escala 6x1 não poderia adotar ou colocar em votação na Câmara e, ao mesmo tempo, tentar diminuir os encargos para o empresariado? Mas não existe nenhuma proposta dessa. Não existe essa contrapartida. O pobre do empresário vai ter conta. Vou citar um exemplo aqui. A lupa aqui. O Tony. O Tony vai ter, em vez de ter uma escala, ele vai ter 3 escalas para manter aqui. É só fazer um cálculo. É simples. E não vai receber nenhuma contrapartida do governo para poder aumentar essa quantidade de pessoas nas suas escalas. Para manter a empresa funcionando. Para manter a empresa funcionando. Isso não existe. Nós temos que discutir isso quando a economia estiver equilibrada. A economia não está equilibrada. Eu costumo dizer, e aqui vocês estão me dando essa chance, pela parte democrática do lucro, dizer isso aqui. Se você pegar a grande mídia nacional e botar um lençol na cara, estiver na sua casa e botar um lençol na cara, você pensa que está morando nos Estados Unidos. País de primeiro mundo. Porque só fala das tarifas, das taxas do Trump, só fala das leis do Trump, o que é que o Trump está fazendo, o que é que o Trump está brigando com a Ucrânia. Ninguém falou ainda, a grande mídia nacional, e tem que ser discutido isso, do preço do café, do preço da quarta do café. Vocês sabiam qual é o maior evento mais prestigiado hoje no interior do Piauí, no interior do Nordeste? É velório. Que as pessoas vão porque sabem que tem cafezinho de graça. É velório. Hoje ninguém fala do custo do ovo. Exatamente. A carne nem se fala. Na Semana Santa, chegaram para um padre e perguntaram agora: padre, é pecado comer carne na quarta-feira de cinza? Não, meu filho, se vocês conseguirem comer, milagre. A própria igreja para ser milagre. Para ser milagre. Porque o pobre perdeu o poder aquisitivo. Então, enquanto a gente ficar cobrindo essa cortina, falando dos Estados Unidos, todo mundo vibrou muito com o nosso Oscar, valeu, o primeiro filme brasileiro, mas passou. Nós temos que discutir a economia. Enquanto se discute só política, deixando a economia para trás, essa escala 6x1, o FGTS, isso não resolve a parte econômica. O próprio presidente do Banco Central está muito preocupado. Gabriel Galípolo. É muito preocupado com essa questão. E nós, deputados, eu lhe digo do fundo do meu coração, nós somos de oposição, presidente. A Fernanda acompanha em Brasília. Eu tenho uma pauta com o governo de muita tranquilidade. Tenho um relacionamento com o governo, tinha com o ministro Padilha, e espero ter com a ministra Gleice o que eu tinha com Padilha. Não criei nenhum empecilho para o governo em relação às pautas. O que o governo precisou de urgência, nós estávamos prontamente para fazer na CMO. Agora,
a gente espera que o governo faça a contrapartida, diminua os custos da máquina pública. O governo não fez uma ação ainda de diminuição da máquina pública. O orçamento está incluso? Estão de olho nisso, justamente o orçamento? Estão de olho nisso, vão cortar vários, o senador Coronel vai cortar muita coisa da máquina pública, pode ter certeza. Mas aí o governo vai dizer que é ano pré-eleitoral, já estão tentando boicotar a oposição. Não, porque até o senador é de um partido da base do governo. Então, se fosse do PL, de outro partido, mas o senador Coronel é da base do governo, então, do PSD de Kassab. Então, não é uma questão de economia, de orçamento. Quem faz isso aí são consultores preparados, são técnicos. Não sou eu, não sou o Coronel. Isso aí tem que ter um fechamento para que a gente possa ter um orçamento palpável que possa ser executado no próximo ano. Deputado, eu tenho dito aqui em algumas edições do jornal que, caso se consolidasse, a Federação, Republicanos, Progressistas e União Brasil seria ali um dos blocos mais influentes da história da nossa República. Seria um grupo muito robusto. Cerca de 160 deputados. Exatamente. A gente viu aí que teve um recuo da parte dos republicanos. Como é que o senhor avaliou isso e como é que o senhor avalia ainda a possibilidade de União Brasil e Progressistas? Não, União Brasil e Progressistas eu acho que está resolvido. Esse já está até, como é que se diz, já sendo articulado, o lançamento, o dia. E tomara que seja o mais rápido possível. Tomara que seja essa semana, do dia 12. Dia 12 ou 13, terça-feira, eu acho que a minha esperança e de outros deputados é que sejam já nessa semana. A gente iria para 109 deputados. Isso. E quando abrisse a janela, a gente chegaria a 160. O republicano teve aquela sessão do Hugo Mota. Eles têm esperança que, com o presidente Hugo Mota, eles possam crescer o partido. Eles têm 40 e poucos deputados. Então, o direito deles aguardar um pouco. Mas eu acredito ainda que o republicano, daqui a uns 2 meses, 3 meses, depois da nossa federação com o Brasil, a gente possa contar com o republicano. Seria uma boa, porque aqui nós temos o vice-prefeito, teríamos o prefeito da capital, e outros partidos pequenos já estão procurando o senador Cid Nogueira para partidos de 10 deputados, de 7, querendo conversar para poder fazer uma... Então esse número pode ser até maior do que 160. Pode ser até maior do que 160. Agora mesmo pode ser até maior do que 109, porque partidos menores já estão procurando para fazer a federação e nós seríamos a maior federação da Câmara dos Deputados. No Senado mesmo, mas nós vamos ser uma grande maioria do Senado e teremos vários prefeitos capitais e governadores, né? Deputado, após o censo que foi realizado no ano de 2022, o STF determinou que a Câmara possa fazer alguns julgamentos e o Piauí pode perder 2 deputados federais. Mas o presidente atual, Hugo Mota, está dando uma outra sugestão de aumentar. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, primeiro eu contesto o censo. Se você fizer uma análise do censo brasileiro que foi executado, foi muito falho. Então a gente não pode basear a mudança de parlamentares num censo que foi publicamente mostrado as falhas. Se vocês quiserem ver como o censo foi falho, é só vocês analisarem o censo, que eu desafio vocês a ver quantas residências fechadas o censo capturou. Se existe no Brasil aquela quantidade de habitações fechadas, acabou o problema habitacional brasileiro. Você tem ideia do percentual? Não, mas eu te passo para passar. A gente estava fazendo uma análise. Se todas as residências fechadas que o censo anotou na aferição, ela é maior do que todo o déficit habitacional brasileiro. Então, eu não preciso dizer mais nada. Resolveria um problema gigante do Brasil. Do Brasil, que de 30 anos a 40 anos. Né? Então, a gente já não pode trabalhar em relação ao censo. Eu acho que tem que ser levado ao Supremo essa questão do censo e procurar outras alternativas. Uma dessas é aumentar, porque nós temos o direito adquirido. E a gente não pensa, às vezes as pessoas dizem, de estado como Piauí, Pará, Paraíba, não diz,
2 deputados a menos no parlamento representa muita falta de recursos para os municípios brasileiros. Eu acredito Deixa eu só ajudar aqui o deputado aqui nessa informação do censo, né, já adiantar. De acordo com o censo, em 2023, de acordo com o IBGE, foram 18 milhões de residências não ocupadas no Brasil, o que corresponde a uma porcentagem de 87% a mais em comparação a 2010. E esses 18 milhões estão em 53 municípios brasileiros. Já adiantei aí a informação do deputado, né, deputado? Totalmente errado. Então, e outra coisa, como eu disse, cada deputado federal representa no seu mandato 220 milhões. Então, 2 deputados seriam 440 milhões a menos de recursos. Quase meio bilhão. Quase meio bilhão para o estado do Piauí. Isso aí. Então, agora eu queria aproveitar, já que a gente está com essa conversa que está fluindo tão bem, eu queria falar agora sobre política local, Wagner Júnior. Pois não. É tudo voltado para as eleições de 2026, né? A gente tem aí como principais nomes e devem concorrer com o governador Rafael Fonteles, Margarete Coelho, ex-deputada, Gracinha Monsanta, o Mainha, ex-deputado também, que já se colocou aí como uma possível alternativa. Como é que o senhor está vendo esses nomes? Há um trabalho de fortalecimento em relação a progressistas, em relação a um desses nomes. Margarete Coelho, ela vem aparecendo cada vez mais nas redes sociais, já é colocada ali como um dos principais nomes que devem concorrer. Mainha está no páreo. Como é que está toda essa discussão dentro do Progressistas, comandado pelo senador Ciro Nogueira, em relação às eleições do ano que vem? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a governador, mas se eu tiver em alguma pesquisa bem, eu também dentro do páreo. Mas eu acho que você esqueceu de citar o nome do Joel também. Mas o Joel seria candidato a senador, não? Ao lugar do senador Ciro? Primeiro suplente. Eu acho que se ele estiver bem, o Joel foi uma sensação da eleição passada. Onde ele vai é um sucesso. Eu viajo muito com o Joel para o interior. Eu sinto que o Joel é o senador do coração do Piauí. Eu sempre disse isso. Mas nós temos também a Gracinha, que é um exemplo de administradora. Basta você ir em Parnaíba, que era Parnaíba 8 anos atrás, o que é hoje. E a Gracinha realmente é quem tocou a administração de Parnaíba. E a Margarete, que já chegou até a assumir o governo, quando era visto o Hélio Dias. Mulher, experiente, está numa área muito boa do empreendedorismo, no Sebrae, representa muito bem a mulher piauiense. Então, e o Mainha também, que foi um ex-deputado federal, municipalista, mas eu acredito que eu queria que o Mainha fosse candidato a deputado federal, para estar junto com a gente na chapa, mas esperar isso tocar para frente. Agora, quem dizia que a oposição não ia ter candidato, a gente já aparecia até muito candidato. Até ter briga agora para ser candidato, né? O presidente Joel esteve conosco no estúdio e eu cheguei a questionar ele, né? Justamente por causa dessa popularidade que ele ganhou na última eleição, da quantidade de votos que ele teve, sobretudo ali em Teresina. Existe a possibilidade do senador Ciro Nogueira colocá-lo como candidato a governador? Olha, eu não sei. O Joel foi mais votado nas 40 maiores cidades do estado, né? E ele não deixa de ser uma opção. Nós temos a Margarete, mas se afunilar por o nome dele, eu acredito que não teria problema nenhum do senador colocar. Já é uma pessoa muito querida na classe política, de povo. Agora mesmo tive Floriano, claro, na terra dele, participando do arrastão, mas eu fiquei impressionado com a popularidade dele lá na cidade dele. Mas tem a Margarete também, a Gracinha, e vamos esperar a gente começar a fazer pesquisas aí qualitativas, que a gente já fez em relação ao governo, e depois fazer pesquisas quantitativas em relação ao nosso candidato. E tem possibilidade do Ciro Nogueira sair para o governo? Não, sério. O Ciro é o presidente do partido, o próprio partido a nível nacional não deixa ele ser candidato aqui por conta da sua articulação nacional. O Ciro é uma pessoa hoje que comanda o centro, comanda o equilíbrio da Câmara, do Senado, é uma pessoa muito ligada ao presidente da Câmara, é amigo pessoal do presidente do Senado, convive muito bem com os governadores Caiado, Ratinho, e eu acho que o Ciro vai ser uma peça importante com o presidente Bolsonaro. O Ciro vai ser uma peça importante nessa interlocução, nessa articulação a nível nacional, para que o centro tenha um candidato forte, um candidato que possa realmente bater de frente ou com Lula
ou com o outro candidato que o PT escolheu. Deputado, em relação à oposição aqui na Assembleia Legislativa, ela tem sido bastante criticada, inclusive por partidários, do próprio Progressistas na Câmara Municipal de Vereadores, né? A gente tem visto um quadro, por exemplo, teve 3 baixas, deve ter, né? Thales Coelho, Bárbara Soares e também Marden Menezes, sem falar no deputado Wilson Brandão, que não vai disputar a reeleição. Como é que o senhor está vendo essa organização da chapa estadual? Olha, eu estou vou ser muito sincero com vocês. A gente se preocupou muito com a chapa estadual, esquecemos uma federal. Eu e o Átila, entendeu? Então, a gente montou uma chapa muito atrativa de deputados estaduais. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai segurar aí 5 deputados estaduais. Você tem o Gustavo Neiva, você tem a Gracinha, você tem o Aldo Gil, que perdeu a prefeitura, mas ganhou uma segunda maior cidade do estado do Piauí, que é a SDU Sul. Isso. Com 250 mil habitantes. Pode sair de lá com uma grande votação, já tem um trabalho muito grande lá. Você tem o irmão do Maxwell, prefeito de Altos, que conversou com o senador Ciro, vai ser candidato. Eu vou ter um candidato do Médio Parnaíba. Você vai ter o Gessivaldo Isaías, que vai se filiar ao Progressista. Você vai ter o prefeito Nossa Senhora do Zé Médio, que vai agora se filiar Fernandinho. Dia 14, o Fernandinho, que tem um trabalho muito grande naquela região de Porto, Nossa Senhora do Zé Médio, Campular, Cruzilândia, que vai ter uma votação muito boa. Você tem o Júnior Percy, que é um candidato muito forte da planície litorânea. A gente vai ter um candidato muito forte do agro, do sul, que vem daquela região de Uruçuí. Então, nós montamos uma chapa muito competitiva, uma chapa que vai ser muito atraente. Por quê? Porque vai ter umas pessoas de cada região e que vão disputar de igualitária, entre 20 e 22 mil votos, vão ter chances de se eleger. E, inclusive, vai ter muita gente nessas chapas do governo, dessa fusão do PSD com o PMDB, que já tem me procurado e diz, olha, se fizer essa fusão, eu já comuniquei que eu estou fora e eu vou participar, porque eu só tenho 20 mil votos, eu quero participar dessa chapa. Então vai ser uma chapa muito atraente, não tenho preocupação nenhuma em relação à chapa de deputado estadual, porque a gente realmente montou essa chapa. Vai ter vereadores de Teresina que vão fazer parte dessa chapa de estadual, e agora nós estamos tentando fechar a chapa majoritária, a chapa de deputado federal. Então nós aí o deputado Átila, o Joel e o senador Ciro estamos trabalhando. Eu faço questão de pedir que o vereador Petros fosse candidato a deputado federal. Ele tem condição de aumentar muito a sua votação, a sua voto de opinião. A Teresina, e o que é que ele diz? Piauí, já trabalhou o voto de opinião do Fábio Novo, do Afonso Gil, da Trindade, do Robert Rios, do Fábio Novo, não, do Fábio Abreu, me desculpa. Então, o Petros pode ser uma grande sensação. Eu quero que a Samanta seja candidata a deputada federal, entendeu? A gente pode ter a figura do secretário de Educação da Prefeitura, o Ismael Silva. Ismael Silva como deputado federal. E se houver a federação, a nossa vereadora da Igreja Universal, a Ana Fidelis, pode também participar da gente. Então, nós estamos montando devagarzinho nossa chapa de deputado federal. Vamos ter uma candidata da Parnaíba. E estadual ainda tem um rapaz de Piripiri, o Neto, da CRISFAP, que é apoiado pelo deputado Átila, que também vai ter uma votação muito grande naquela região. Então, eu acredito que, para quem dizer que a oposição estava morta, a oposição está viva, e me questiona muito até se nenhum outro deputado federal vai sair dessa fusão para vir para o Progressista, porque com essa confusão dessa briga de Senado entre Júlio, Marcelo, Flávio, e não se resolve, vai sair alguém machucado dessa confusão e, com certeza, vai querer vir para a chapa nossa. E vai estar de portas abertas? Claro, a gente vai estar sempre de portas abertas para quem quiser vir para a oposição, montar a chapa com a gente. Nosso intuito maior é a eleição do senador Ciro, está bem viabilizado, não existe eleição ganha. O Ciro hoje tem o apoio de pelo menos 208
prefeitos, acho que ele até aumentou já, pelos meus cálculos, ele fechou com alguns prefeitos quando eu não estava aqui. E o Ciro, quando não é o primeiro voto, é o segundo. As pesquisas mostram muito isso, dos prefeitos e das lideranças. Então, eu acredito que isso aí ele conseguiu fazer da eleição municipal, a sua candidatura teve um fortalecimento muito grande e é a nossa bandeira, é a eleição do senador Ciro. A Fernanda tem mais uma pergunta, Fernanda. Deputado, o senhor falou agora sobre essa questão da chapa majoritária, da disputa entre o deputado Júlio César, o deputado Flávio Nogueira, também o senador Marcelo Castro, para quem saber quem vai ocupar essa vaga, né, de candidato ao Senado. E a gente sabe que depois das eleições municipais se gerou toda uma especulação de que poderia haver um alinhamento entre o senador Ciro Nogueira e o governador Rafael Fontes. Essa declaração que o senhor deu agora traz aí todo o esclarecimento dessa especulação, de que não poderia estar havendo a conversa entre o governador e o senador Ciro, já que eles estão trabalhando em projetos diferentes. Chegou a haver alguma conversa que o senhor tenha conhecimento entre os dois sobre essa possibilidade de alinhamento para 2026? O senhor tem conhecimento disso? Nunca. Eu acho que se tivesse esse alinhamento, perderia tanto o Rafael como o Ciro. Isso é uma posição, esse pessoal que está saindo, sendo expulso do partido, e é bom a gente esclarecer que a gente não quer expulsar, a gente deu um prazo para ter uma carta de anuência para que eles pudessem sair tranquilidade. Eu tenho aí na Câmara 30 e poucos colegas que estão sem partido. Ninguém morre sem ficar sem partido, não. Entendeu? Pode ficar normalmente sem partido. E a gente deu a oportunidade desses colegas que foram aderir ao governo para poder dar a carta de anuência para eles ficarem lá do lado do governo. Não é justo o cara ficar pegando o deputado Mar, a deputada Bárbara, o deputado Tales, ficar pegando as benesses do governo e concorrer com os deputados que estão sofrendo aqui no sol da oposição. O que a gente está fazendo é isso. Então, como é que o senador Ciro ia ter essa conversa com o Rafael no momento que está expulsando, expulsando não, a gente está dando a carta de anuência. Essa especulação? Posso ser sincero, eu acho que essa especulação saiu pelo PT. O PT se reuniu descontente com algumas coisas que estavam acontecendo. Acredito que o PT, o partido do governador, estava sendo excluído das discussões e eles podem até negar, mas hoje eu acho muito difícil algum deputado do PT, deputado federal, que eu acho, e 70% da bancada estadual não votar no senador Ciro. Tá respondido, Fernando? Super. Os próprios deputados, só para contextualizar, também admitem. Eu questionei recentemente um deputado, inclusive estadual, do PT, ele disse, olha, nosso foco é o senador do PT. Segundo voto, pode ser progressistas. Não está descartado. É impressionante. Vocês acham que esses 208 prefeitos, que eu acho que passou até mais, que foram declarar apoio para o Ciro, não tem do PT? Ou não foram com a anuência do PT? Se tiver 208, com certeza tem. Não precisa dizer mais nada. E o senador Ciro, o deputado Júlio, eu tenho a Fernanda sabe disso, eu tenho um excelente relacionamento com os deputados federais do PT. A gente se reúne muito. A última vez foi em dezembro, fizemos uma reunião, eu e os 4 deputados do PT, para tratar da estratégia da bancada, do que a gente ia fazer. E voltamos sempre junto nas questões das reuniões da bancada. Então, a gente tem um relacionamento muito bom. Como eu também tenho com o governador Rafael Fontes em relação às questões do estado do Piauí. Então, os piauienses podem estar seguros, confiantes que tanto a oposição como a situação lá em Brasília estão unidas em prol do Estado. Estamos aprendendo com os outros estados, que antigamente não era assim, não. Aí você chegava, quando via os cabos se esbofeteando no Maranhão, no Ceará, quando chegava, estavam tudo tomando chope. Mas ninguém, rapaz, quem está aprendendo prejuízo somos nós. Eles estão dando certo lá. Tá certo. Deputado, são 14 horas e 30 minutos. Eu gostaria de dar suas últimas palavras para os piauienses que estão nos acompanhando aqui. Só agradecer a oportunidade de vocês de estar esse diálogo franco, aberto, democrático aqui. Gostei muito de vir.
quero participar outras vezes. Muito bom. E dizer que a gente vai estar trabalhando em Brasília, como a Fernanda disse. Eu levei uma vez um colega meu daqui, passou 2 dias comigo, quando ele voltou, ele estava estafado de me acompanhar lá na Câmara. Ele disse, pô, voltei com outro e mais. Então a Fernanda sabe como a gente trabalha. Imagine eu que lhe acompanho 24 horas quando o senhor está aqui. Fernanda está aí direto, acompanhando todos os parlamentares, né, as discussões, e realmente a gente corre muito de um lado de uma comissão, de outra, para dar conta, mas o principal foco é que a gente consiga trazer recursos para melhorar a vida dos nossos piauienses. Muito obrigado, deputado, por sua presença. Antes do senhor se despedir, eu queria só confirmar uma informação. O senhor falou que o anúncio da federação deve acontecer ainda essa semana, vai ser aqui em Brasília? Sim. Eu posso até confirmar, mas eu acredito que o que eu tive a notícia foi depois do Carnaval, né? Como essa semana é a semana que está morta aí em Brasília, a gente vai começar a semana mesmo na segunda-feira, que já tem sessão na segunda. Eu torço e acredito que até quarta-feira a gente possa estar anunciando essa federação para esse filho nascer, né? Já tem mais de 9 meses. E o senhor sabe que a gente está lá em todo lugar acompanhando, né? Com certeza, nós vamos estar lá. Nosso telespectador piauiense. E vai ser um momento muito feliz para a democracia brasileira. Tá aí, esse foi o deputado federal Júlio Arcoverde. Muito obrigado, deputado. Obrigado por você pela discussão. Pronto, olha, 14 horas e 32 minutos, vamos para um intervalo comercial. E na volta, os bastidores da Assembleia Legislativa do Piauí, aqui com informações de Júnior Santos. E também tem prefeito no Piauí que empregou 16 parentes na prefeitura. Você vai saber qual a cidade e qual o prefeito na volta. Não sai daí, voltamos já já.